Primeira Guerra Mundial. Que história, hein? É uma história cheia de contradições, de um otimismo que parecia não ter fim e que, de repente, desabou na maior catástrofe que o mundo já tinha visto. Como é que pode um século de tanto avanço científico, de tanta cultura, explodir desse jeito? E, no processo, redesenhar o mapa do mundo e até a nossa ideia do que é ser moderno. Vamos tentar entender isso junto? Olha só a força dessa imagem. É um cartaz de recrutamento britânico de 1915. Uma criança no colo do pai pergunta: Papai, o que você fez na Grande Guerra? Essa pergunta vai direto na ferida, sabe? Ela nos faz pensar como uma geração inteira que cresceu acreditando piamente no progresso se viu de repente nessa situação, tendo que encarar uma escolha terrível e uma guerra que ninguém conseguia nem imaginar. Então, para a gente entender essa explosão toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para esse mundo de contradições. Era uma época de um otimismo gigantesco, mas que escondia bem debaixo do tapete umas tensões bem profundas. Essa era a famosa Belle Époque, a Bela Época. E o nome faz jus. Era um tempo de uma fé quase cega na ciência, na tecnologia, no progresso. Tinha exposições universais, como essa de Paris, mostrando as maravilhas da indústria. Cientistas como a Marie Curie estavam ali, desvendando os segredos do universo. A sensação geral era de que a humanidade estava num caminho reto para um futuro brilhante e, claro, pacífico. E essa anotação no diário do escritor Franz Kafka, ela é perfeita para capturar o clima da época. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Quer dizer, para muita gente a guerra parecia ser só um evento menor, quase uma nota de rodapé na rotina. A aposta era que ia ser algo curto, localizado. Afinal, a Europa não viu uma guerra gigante entre todas as potências há quase um século. Mal sabiam eles o quão errados estavam. Tá, mas então, como é que essa paz tão otimista virou uma guerra total? A verdade é que, por baixo de toda aquela aparência de calmaria, o continente era um verdadeiro barril de pólvora, só esperando uma faísca. Vamos ver agora como as pecinhas desse dominó começaram a cair, uma por uma. O período antes da guerra ficou conhecido como Paz Armada. O nome já é uma contradição, né? Mas ele descreve a situação com perfeição. Não tinha guerra declarada, mas a tensão era quase que dava para cortar com uma faca. E ela era alimentada por três coisas principais: um nacionalismo fervoroso, as brigas por colônias e uma corrida para ver quem fabricava mais armas sem precedentes na história. Essa charge aqui à esquerda, mostrando a Alemanha como o ganancioso, e o mapa à direita, eles mostram bem como as ambições de uma nação botaram fogo no parquinho. A Alemanha tinha acabado de se unificar e queria o seu lugar ao sol, ou seja, queria desafiar a Grã-Bretanha e a França. Isso forçou todo mundo a tomar um lado, a formar alianças de defesa e acabou dividindo a Europa em dois times armados até os dentes, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E como eu disse, todo barril de pólvora precisa de uma faísca. No dia 28 de junho de 1914, lá em Sarajevo, essa faísca veio. E veio na forma de um assassinato. Um nacionalista sérvio matou o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Ferdinando. Esse evento, numa região que já era super instável, foi o gatilho. Acionou toda aquela rede complexa de alianças e arrastou o continente inteiro para a guerra. E aqui a gente vê a lógica fatal desse sistema de alianças em ação. É um efeito dominó, olha só. A Áustria-Hungria ataca a Sérvia. A Rússia, que é aliada da Sérvia, se mobiliza para ajudar. Aí a Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, entra na briga e declara guerra contra a Rússia e a França. Para chegar na França, ela invade a Bélgica, que era neutra. E aí a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha para defender a Bélgica. É incrível, mas em poucas semanas o que era uma briga regional virou uma guerra continental. Pois é. Enquanto as decisões eram tomadas lá nos palácios, a realidade dura da guerra era vivida por milhões de pessoas comuns. E para os soldados que estavam na linha de frente, aquilo era um cenário de horror que ninguém nunca tinha imaginado. Uma verdadeira máquina de massacre. A realidade da guerra era essa aqui. Trincheiras. Valas cheias de lama, ratos e doenças, que iam do Mar do Norte até a Suíça. A vida ali era um pesadelo. Uma mistura de tédio com terror constante. Um avanço de alguns metros custava milhares de vidas. Era uma guerra parada, de desgaste, onde exércitos inteiros eram destruídos para conquistar um pedacinho de terra. Como bem disse o historiador Eric Hobsbawm, a frente ocidental não era uma batalha de manobras, de heroísmo. Ela se tornou uma máquina de massacre. Uma máquina industrial, impessoal e terrivelmente eficiente. Algo completamente diferente de tudo o que a história da guerra já tinha visto. E, para ter uma ideia da escala dessa máquina de massacre,
Olha esse número, mais de 1 milhão. Essa é a estimativa de baixas, não na guerra toda, mas em uma única batalha, a Batalha do Somme. Só no primeiro dia, os britânicos tiveram quase 60 mil baixas. É uma escala de perda de vidas que a gente mal consegue compreender. E aqui vem a ironia mais cruel de todas. Aquele mesmo progresso científico que era celebrado na Belle Époque, agora era o motor da destruição. Metralhadoras matavam aos milhares, a artilharia pesada transformava campos verdes em desertos de crateras, e armas novas e aterrorizantes como gás venenoso, tanques e submarinos começaram a aparecer. A mesma engenhosidade humana que prometia um futuro incrível, agora era usada para destruição em massa. A gente tende a focar muito nas trincheiras da França e da Bélgica, né? Mas a verdade é que o conflito foi muito além. Ele impactou sociedades no mundo todo de maneiras bem profundas. É fundamental lembrar que essa foi uma guerra de impérios. Mais de 2 milhões de africanos e mais de 1 milhão de indianos foram levados para lutar. E lutar pelos mesmos impérios que os colonizavam. As histórias e os sacrifícios deles ficaram esquecidos por muito tempo, mas a participação deles foi, sem dúvida, essencial para o esforço de guerra. A guerra também causou uma transformação social gigantesca dentro de casa. Com milhões de homens nos campos de batalha, as mulheres foram para a força de trabalho como nunca antes. Elas fabricavam armas, trabalhavam nos campos e mantiveram a economia girando. Assumiram papéis que eram considerados masculinos. Uma mudança social enorme estava acontecendo ali. E essa contribuição toda, claro, teve consequências políticas. A participação em massa das mulheres no esforço de guerra deu um empurrão decisivo para o movimento pelo voto feminino. Ao provarem que eram vitais para a nação, as mulheres fortaleceram o argumento de que mereciam cidadania plena. Ficou impossível negar a elas o direito ao voto. Depois de 4 longos e terríveis anos, a máquina de guerra finalmente começou a parar. Mas a paz que veio depois, essa estava longe de ser simples, e as consequências dela iriam moldar todo o restante do século XX. O ano de 1917 foi o ponto de virada. A entrada dos Estados Unidos deu um fôlego novo para a Entente, com mais poder industrial e mais soldados. Ao mesmo tempo, a Rússia, no meio da sua revolução, pulou fora do conflito. Em 1918, já exaustas e sem recursos, as potências centrais foram entrando em colapso uma por uma. E, finalmente, em 11 de novembro, a Alemanha se rendeu. O combate tinha acabado. O resultado político foi um terremoto. 4 impérios gigantes que dominaram a Europa por séculos, os Hohenzollern na Alemanha, os Habsburgo na Áustria-Hungria, os Romanov na Rússia e os otomanos na Turquia, simplesmente desmoronaram. Eles desapareceram do mapa. A guerra varreu uma ordem mundial antiga e mudou a política para sempre. E das cinzas desses impérios, um novo mapa da Europa foi desenhado. Países novos surgiram, como a Polônia e a Tchecoslováquia. Só que os tratados de paz, principalmente o de Versalhes, foram muito duros com a Alemanha, colocando toda a culpa e uma dívida enorme nas costas dela. Em vez de garantir uma paz que durasse, essas condições punitivas acabaram plantando as sementes do ressentimento que levariam a mais conflitos no futuro. Mas, acima de tudo, o legado da guerra foi o seu custo humano, que é algo assustador. As estimativas variam, mas pelo menos 15 milhões de pessoas, entre soldados e civis, morreram. Outros 20 milhões ficaram feridos. Uma geração inteira foi marcada por esse trauma. Lugares como esse cemitério em Verdun são um lembrete silencioso dessa carnificina. Isso tudo nos leva a uma última pergunta que é bem inquietante. A Primeira Guerra Mundial foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas, ao impor uma paz tão punitiva, será que os vencedores não acabaram tornando inevitável um segundo conflito global ainda mais catastrófico? É algo para a gente pensar.